Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor José Carlos falando aqui novamente. Nesse podcast de hoje, a gente vai falar sobre os fatores climáticos, sobre o início da condição climática do continente africano, tá? Como a gente já sabe, como a gente já viu em aulas anteriores, o continente africano é um continente muito grande, de uma extensão territorial considerável, tá? Sendo o terceiro maior continente do planeta. E o continente africano ele tem uma diferenciação climática muito grande em todo o seu território, já que ele, por ser muito grande, ele vai ter uma quantidade muito variada de tipos climáticos, vai ter um território muito extenso, aí você vai ter que essa variação de tipos climáticos, ela vai desde tipos climáticos muito quentes, como são os tipos climáticos desérticos, e a outros tipos climáticos já mais medianos, ali como o clima mediterrâneo. Alguns que vão ter diferenças em estações do ano, diferenças relativamente grandes, mas no continente africano eles são todos relativamente climas quentes. Isso por alguns motivos. O primeiro motivo que a gente vai falar é a posição geográfica do continente africano. Por ele estar numa posição muito próxima à linha do Equador, faz com que ele tenha essa condição natural de ser muito quente por si só. A gente já viu que regiões que estão próximos à linha do Equador, que estão no meio do planeta, eles são mais quentes por natureza, eles são mais quentes pela sua condição natural. E isso acontece com o continente africano, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre os fatores, os elementos principais que vão variar o tipo de clima no continente africano, tá bom? Primeiro, antes da gente falar desses fatores, vamos relembrar o que é clima, tá? Clima são as condições naturais da atmosfera de um determinado local, condições essas que não vão sofrer alterações, condições que são estáveis durante todo o ano, tá bom? Condições de temperatura, que é a quantidade de calor, e de precipitação, que é a quantidade de chuvas. Então a gente tem aqui, né, uma quantidade de calor e quantidade de chuvas muito diferentes entre cada época do ano. Porém, esse somatório de temperaturas, de precipitações, esse somatório dessas condições naturais é o que vai dizer qual é o clima de um local, tá bom? Mas vamos falar dos fatores que vão diferenciar esse tipo climático, tá? O primeiro que a gente vai falar, tá bom? É da latitude, que é a distância de um ponto qualquer em relação à linha do Equador, tá bom? Então, por exemplo, regiões como a África do Sul, ele vai estar muito distante da linha do Equador. África do Sul, Egito, Marrocos, são regiões que estão longe da linha do Equador. Por conta disso, eles vão ter uma condição de clima, de temperatura, né, um pouco mais baixa. A temperatura não vai ser tão quente nesses locais, fazendo então com que ela tenha as temperaturas mais baixas. Por estarem próximo à linha distante da linha do Equador e próximo ao trópico, seja o trópico de Câncer ou o trópico de Capricórnio, faz com que essas regiões tenham um princípio de clima temperado, tá? Outro fator que vai fazer diferença são as suas altitudes. Quando a gente estava falando sobre o relevo, eu falei, gente, tem algumas áreas que tem um relevo mais elevado, como o Monte Kilimanjaro, que a gente falou, tá? Que é o ponto mais alto do continente. E nessas regiões, o clima ele vai ser mais frio pela falta de oxigênio, tá? A diminuição na quantidade de oxigênio, com que faz com que a temperatura, o calor em si, não fique nessa região, não existe uma combustão na atmosfera, não contribuindo para que essa região seja mais quente. Outro fator que vai fazer uma diferença muito grande é a maritimidade,
ou então o seu oposto, a continentalidade. Vamos por partes para a gente entender cada coisinha dessa, tá bom? A maritimidade é a proximidade que cada país, que cada área vai ter com o oceano, que vai ter com o mar. No caso do continente africano, seja o Oceano Atlântico, seja o Oceano Índico ou seja o Mar Mediterrâneo, mais ao norte. Então, os tipos climáticos que vão ter essa proximidade com o mar, eles tendem a ser um pouco mais hidratados, tem uma região que vai ter ventos mais úmidos. Já o seu contrário é a continentalidade, ou seja, a parte central do continente, a parte que não é próximo ao mar, né, que é dentro do continente, podemos dizer assim, e por ele ser dentro do continente, faz com que ele tenha um vento, um ar bem mais seco, então a temperatura vai ficar muito mais alta. Isso aí é um fator que vai diferenciar principalmente na região desértica, no clima desértico da região, tá bom? Outra coisa, outro fator climático que interfere muito são as massas de ar, tá? Essas massas de ar nada mais são do que ciclos de ventilação, ou seja, os ventos, né, que eles vêm ou do continente ou vêm do oceano. E esses ventos, eles podem ser quentes, frios, fortes, fracos, e esse fator vai começar também a diferenciar as condições climáticas do ambiente. Sabemos que o continente africano ele é muito pobre na sua totalidade, e esse fator climático é um fator que traz uma importância muito grande para essas questões climáticas, né? O clima faz uma interferência muito na questão econômica do continente africano. Então, esse é um dos motivos a mais para que contribui negativamente para o clima, os climas, no caso, do continente africano, tá bom? Espero que todos tenham entendido. Estaremos juntos já já no nosso Tira Dúvidas pelo Zoom. Então, faz como a gente faz sempre, tá? Anota a tua dúvida que lá a gente vai conseguir tirar nossas dúvidas todinhas. Amanhã o podcast vai estar falando sobre os principais tipos climáticos presentes em território africano, tá bom? Até lá então. Tchau, tchau e fui!